Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou-os que o distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Fábio, irmãos e irmãs, nós acabamos de escutar o relato do Evangelho de São Marcos, que narra a nós a segunda multiplicação dos pães. E logo no versículo 2, esse capítulo 8, que hoje nós iniciamos a proclamação, Jesus, voltado para os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. É a multidão que está acompanhando nosso Senhor Jesus Cristo e que está escutando, tem 3 dias, escutando a sua doutrina, se apaixonando pelos seus ensinamentos. E hoje nós conseguimos, mais uma vez, tocarmos nos sentimentos que movem o coração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Compaixão e misericórdia. E da compaixão e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo dependem a nossa vida e a nossa salvação. Foi por nós homens e para nossa salvação que Ele se encarnou, que Ele quis assumir a nossa humanidade. Ele foi ao extremo do amor, morrendo numa cruz, mistério este que ainda neste ano litúrgico nós celebraremos, por amor e por pura compaixão. Portanto, como diz a carta aos Hebreus, que tenhamos muita confiança e nos aproximemo-nos do trono da misericórdia, a fim de alcançarmos graça no tempo oportuno. E este é o tempo oportuno, meus irmãos e minhas irmãs, para nós buscarmos a misericórdia do Senhor. Apesar dos nossos pecados, das nossas fraquezas, nós temos um Deus que se compadece por cada um de nós. Por isso, sabendo que Jesus Cristo é compaixão e misericórdia, devemos recorrer sempre, porque da sua compaixão nós somos dependentes. E sabendo também dessa realidade da compaixão, Santo Agostinho dizia e nos explicava o que é a compaixão. Ele dizia assim, que a compaixão, a misericórdia, é um sentimento, uma atitude que nasce do coração, não somente da razão, mas que nasce do coração e tem por objeto as misérias alheias, corporais ou espirituais, de tal modo que elas nos doem e entristecem como se fossem próprias, as nossas. E esse sentimento que, como eu mencionei, toma conta do coração sacerdotal de Jesus, é um sentimento também que nós devemos ter, compaixão. Nós não temos dó das pessoas. Nós sofremos com.
Como dizia Santo Agostinho, de tal modo que o que entristece aos outros também me entristece. O que leva o outro ao sofrimento também me faz sofrer. E eu não posso observar como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou na parábola do samaritano, observar as situações distantes. Não, aproximando-me. E por isso que essa atitude de misericórdia leva-me e leva vocês também a empregar, na medida do possível, os meios oportunos para tentar aliviar os sofrimentos daqueles que estão perto, mas também dos que estão distantes. Peçamos a Jesus Cristo hoje, que quis também envolver os seus discípulos. Quantos pães tendes? Para que eles também pudessem aprender a ter a compaixão. A segunda realidade que nós escutamos hoje e que nós podemos escolher do Evangelho de São Marcos, esse capítulo 8, é a providência de Deus. Tantas vezes nós achamos que nós temos pouco em nossas mãos, que não será o suficiente. Será que dará certo? São algumas perguntas que nós fazemos, não é? Será que conseguiremos? Eram mais ou menos 4.000 homens. E o que eram aqueles 7 pães e alguns peixes? Mas o bonito, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos um Deus que rege toda a nossa vida, que rege a igreja com a sua providência. Esse dia que nós estamos, esse dia que nós temos, esse agora que nós temos, é fruto da providência de Deus. Tudo passa pelas mãos providentíssimas de nosso Senhor. E o nosso pouco, aquilo que nós temos que quase que como nada, quando nós colocamos nas mãos certas, torna-se tudo. Mais uma vez eu repito isso para vocês. O pouco que nós temos, ou quase nada, quando é colocado na mão certa, se transforma em tudo. Coloque-se nas mãos de Deus. E acredite nesse Deus proverá. Porque tantas vezes, diante da nossa pequenez, aquilo que nós temos por pouco, vem a pergunta, não é? O que é tudo isso para toda essa multidão? Mas nós escutamos de nosso Senhor Jesus Cristo como Ele que sussurra nos nossos ouvidos: ei, quanto você tem? O que você tem na sua mão? Foi isso que Jesus sussurrou aos ouvidos dos discípulos. Quantos vocês têm? E você pode dizer: Senhor, é pouca fé, é pouca esperança, é pouca confiança. Quanto você tem? Entregue nas mãos daquele que pode multiplicar. Entregue na mão daquele que pode fazer um milagre. Talvez nós nos encontramos assim. E o milagre começa exatamente com o que temos nas nossas mãos e no nosso coração. Quanto você tem hoje? Quanto você tem de fé? Quanto você tem de confiança? Quanto você tem de caridade? Quanto você tem de esperança? É pouco? Coloque na mão daquele que pode multiplicar. Mas o que você não pode fazer é desistir. O que você não pode fazer de maneira alguma é deixar de confiar naquele que provê todas as nossas necessidades. E é pura compaixão. E é pura misericórdia. Que nós possamos também, meus irmãos e minhas irmãs, recorremos nesse dia à Nossa Senhora. Ela é tida como a mãe da misericórdia. É o que nós rezamos na Salve Rainha. Ela também, como uma boa mãe, quer nos ajudar, no pouco da nossa vida, a crescermos, a avançarmos. E é ela mesma quem, lá no Evangelho de São Lucas, disse: a sua misericórdia se estende de geração em geração. Não sei quais são as realidades que neste sábado você já está enfrentando e enfrentará. Mas saiba e tenha certeza, a misericórdia de Deus é para a nossa geração. O Senhor está junto conosco, com
cada um de vocês comigo. Tenhamos essa confiança.